na casa, então eu espero que vocês tenham um pouco de paciência comigo. Para a gente começar, então, eu gostaria de fazer a oração inicial. Eu peço que todo mundo feche os olhos, se concentre, deixe todas as preocupações do dia, dos afazeres, da família, do trabalho, deixe tudo de lado por um momento. E se concentre no aqui e no agora. Respire fundo, sinta o seu corpo, tudo funciona perfeitamente. Alguém planejou tudo isso. Vamos agradecendo por este dia, por estarmos todos aqui bem. Um dia em que poderíamos estar fazendo qualquer coisa, mas a gente está aqui buscando ser um pouco melhor. Vamos pedindo também que a espiritualidade possa auxiliar todas as pessoas que estão passando pelas enchentes, que elas tenham força e resignação. E com um trecho do livro Vigiai e Orai, a gente dá início à palestra. Mobiliza o teu potencial. Não te anules voluntariamente. Herdeiros de Deus, podemos, em ponto menor, o que Ele pode infinitamente. Faze um trabalho contigo mesmo de restauração da personalidade. Recomeça a subida da escada. Não te distancies do contato com aqueles que te estendem as mãos. Na caridade, aprendemos a nos valorizar. Quem levanta o caído, levanta-se com ele. Ora, pedindo forças e coragem, mas não espere que as bênçãos divinas venham ao teu encontro sem que as procures. Coloca-te, pois, a caminho para encontrá-las. Movimenta-te em teus recursos, não permitindo que o manancial da fé se te transforme em água estagnada. Então, com essa mensagem, eu vou começar a falar sobre... É mais uma conversa do que uma palestra, né? O tema é Conhece a ti mesmo. Então, para começar, eu gostaria de contar uma história para vocês, que talvez vocês até já conheçam. O cidadão morreu, foi lá para o céu, chegou lá no céu, tinha um São Pedro, né? Que tem a chave do portão do céu. E aí São Pedro disse para ele, olha, para você entrar é bem simples, você só precisa responder a uma pergunta. E a pergunta é, quem é você? E aí o cidadão disse, não, eu sou fulano de tal, né? Ele diz o nome dele, né? E São Pedro disse, não, mas eu não perguntei tu nome, eu perguntei quem é você. Daí ele disse, não, eu fui governador, fui prefeito, fui um vendedor. Não, mas eu não perguntei a tua profissão, qual era o teu status social, qual era a tua classe, o que você fazia perante a sociedade. Eu perguntei quem é você. E ele, então, ficou muito incomodado com a situação e disse, então, eu não sei. E aí São Pedro disse para ele, então, volta lá e descobre. E essa história, ela me fez refletir muito, eu escutei ela numa palestra, e ela foi um dos motivos pelos quais eu decidi escolher esse tema. Inclusive, já pulei uma parte que era que eu queria te agradecer por você ter me convidado para dar a palestra. Agradecer por essa casa também, porque ela parece muito pequena, mas ela é imensa, ela é grandiosa. Ela faz coisas pelas pessoas que querem realmente, ela faz. Então, eu também estava lendo um livro e encontrei que no templo de Delfos, né, lá na Grécia Antiga, eles tinham muito essa coisa de oráculos, né? Eles chegavam até os oráculos e perguntavam as coisas, como se fosse um... Eles não perguntavam qual é o meu futuro, o que eu devo fazer, né? Então, lá na Grécia Antiga era um lugar onde moravam muitas pessoas sábias, né? Sócrates, Platão. E nesse templo de Delfos, tinha uma frase escrita assim, homem, conhece-te a ti mesmo. E esse era o templo considerado o principal templo, por 12 séculos ele foi considerado o principal templo. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre ele, e eu vi que esse templo era considerado do deus Apolo, né? Que eles tinham vários deuses naquela época. E eles consideravam essa uma mensagem do deus Apolo, que era, conhece-te a você mesmo, que era a grande tarefa da humanidade, conhecer a si mesmo, para depois conhecer as verdades do mundo. E aí vem a pergunta, né, mas e como eu vou me conhecer? Ou eu acho que eu já me conheço, vivo comigo há quanto tempo, né?
como o homem da história, né? Quando São Pedro perguntou para ele, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sei isso, eu sei aquilo. Isso, ele não nos define, isso caracteriza a gente, né? A minha profissão me caracteriza como uma pessoa aqui na Terra. Mas se conhecer é muito além disso. E até muitas vezes é comum, quando acontece uma doença na família, ou a gente perde um ente querido, ou acontece uma situação de provação muito grande, a gente ouvir a frase, nossa, eu nem sabia que eu tinha tanta força assim, ou eu não sabia que eu ia conseguir passar por isso. Porque simplesmente a gente não se permite se conhecer. A gente acha que se conhece até passar por determinada situação. Ou até, que é o que mais acontece, pelo menos comigo, a gente está mais acostumado a medir o que o outro sabe, o que o outro conhece, o que o outro faz. E não aquilo que você faz, o que você conhece. Então, a gente está mais acostumado a medir o outro do que a gente mesmo. E é bem mais fácil. Porque o autoconhecimento dói. A gente fica de cara a cara com coisas que você não quer enfrentar. Que você sabe lá no fundo que está te incomodando, mas você não quer enfrentar aquilo. Mas isso é o autoconhecimento. E a gente precisa dele. Por quê? Porque essas coisas que incomodam a gente, que fazem a gente se incomodar, e que a gente não quer mexer, a gente não quer falar, elas influenciam na nossa vida. Indiretamente ou não. E na vida dos outros também. Né? Então, eu escolhi esse tema também porque é algo que mudou a minha vida e a maneira com que eu me vejo. Então, primeiro, para descobrir quem eu sou, eu entendi e eu internalizei que eu sou um ser eterno. Não é só aqui. Isso que eu vejo agora não é tudo que existe. Eu não sou a Maiele, eu estou a Maiele. Então, se eu sou um ser eterno, isso não é tudo que eu vejo. Tudo que eu vejo não é tudo que existe. E eu só estou a Maiele, eu já estive muitas outras coisas. E quantas outras coisas eu carrego dentro de mim sem saber? Quanto conhecimento, quanta tristeza, quanta alegria eu trago dentro de mim. E a gente, às vezes, desperdiça quantas encarnações, volta e volta, que a gente São Pedro, né? A gente desperdiça porque a gente passa sem se perceber, sem se olhar. E é quando a gente se olha que a gente consegue descobrir aonde está o problema, aonde eu preciso melhorar, né? Para mim, então, conhecer a mim mesma mudou tudo. Sensivelmente, assim, a minha vida mudou, porque, claro, eu não sou o maior exemplo de autoconhecimento e eu só estou no início do caminho. E esse caminho, eu acredito que ele não tenha fim. É dia após dia que você se conhece. E só que muita coisa para mim mudou. E eu queria comentar com vocês isso, não por ser o maior exemplo ou por ser não. É porque, às vezes, o quanto a gente não se conhece pode prejudicar a nossa vida muito. De uma maneira que a gente nem tem noção. E o quanto que o autoconhecimento liberta. Que foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu tinha 9 anos, eu vou contar um pouco da minha história, para vocês entenderem, né? Quando eu tinha 9 anos, eu e minha família, a gente estava na praia. Era a primeira vez que eu tinha visto o mar. E nessa viagem, eu comecei a sentir umas coisas estranhas. Essa frase, assim, sensação estranha, foi usada por muitos anos na minha casa. Mais de 15 anos, desde os 9 até os 24, eu falava sensação estranha, sensação estranha. E daí a mãe, meu Deus, menina, o que é isso? O que a gente vai fazer com você agora, né? Que é pai de santo, e é psiquiatra, e é neurologista, e sensação estranha de lá, e sensação estranha de cá. E a gente fez tudo que deu. E foi remédio, foi isso, e foi terapia natural, e vai lá, e vai aqui. E aí eu conheci a casa espírita, né? Foi por meio de uma psiquiatra que me falou, vá para a casa espírita. Eu fui, mas eu tinha uns 12, 13 anos. Eu não sabia lidar com aquilo que a mulher falou para mim, né? Nem minha mãe, nem ninguém. E eu fiquei com muito medo. E aí eu pensei, não faz mais. Eu volto naquilo lá, né? E eu fui na casa espírita de Joaçaba. E daí, depois de muito tempo, de muito passar por médicos e tudo mais, eu sempre frequentei a casa aqui. Mas não da maneira que eu estou frequentando agora. Quando eu vim aqui em março desse ano, quem me viu, sabe, né? Eu tava literalmente no fundo do poço, assim. E muitas pessoas me disseram coisas tão boas e, obviamente, eu absorvi aquilo que as pessoas me disseram e tentei mudar na minha vida. Então, hoje eu entendo. Sensação estranha
É totalmente a minha mediunidade desregulada. É totalmente a sensação que eu tenho na mesa quando eu desdobro. É isso. Não é esquizofrenia, como você quer. Não é. É só isso. E veja, Deus colocou uma doença, entre aspas, na minha vida para me trazer aqui. Se talvez eu não tivesse tido essa doença, esse problema, eu não teria vindo aqui, né? Então, eu enxergo isso hoje como uma oportunidade para mim. Mas nem sempre foi assim. Por muito tempo eu não enxerguei isso como uma oportunidade. Eu ficava brava porque eu não podia tomar uma cerveja com os meus amigos, eu não podia, sei lá, eu ouvia muitas frases assim, ai, cuidado com o que você fala para ela é doente, ai, ela é bipolar, nem de bola. Um dia ela tá assim, outro dia não tá. Então, isso hoje já não faz mais parte da minha vida, porque eu me conheci. E talvez se eu não tivesse me conhecido, eu ia aceitar tudo isso que diziam de mim. Eu ia aceitar sim, pois é, eu tenho depressão. Poxa, mas como uma criança de 9 anos vai ter isso? Porque tem. Então eu ia só aceitar. Eu ia aceitar e talvez eu passasse minha vida toda assim, aceitando o que os outros falam. Ah, você é branco, você é preto, você é feliz, você é triste, você é magra. Eu ia só aceitar e pronto, né? Só que aí, o problema que me pegou foi, quando eu entendi isso, eu percebi, poxa, eu gosto de estar nessa situação. E aí que foi o problema. Eu já estava tão acostumada com isso, que eu já estava assim, beleza, é isso aí mesmo. Não fale isso para ela não consegue lidar, ela é muito sensível, ela é isso, ela é aquilo. Eu estava confortável ali. Pois as pessoas me poupavam de tudo, eu não precisava lidar com nada. E aí que foi o autoconhecimento. Não é somente coisas boas, são coisas ruins também. Eu descobri que para mim estava ótimo ali. E aí saí disso, né? Sair disso é uma coisa que só a gente consegue fazer pela gente mesma. É o problema e a solução, né? É um problema que só a gente conseguir fazer. Porque às vezes a gente quer que o outro vá lá e faça, né? Me pegue, me puxe. Ah, eu só vou fazer isso quando o outro fizer. Não, é só você. A nossa jornada aqui é totalmente individual. Totalmente. A gente nasce sozinho e morre sozinho. Claro, precisa dos outros para viver, né? Nossa família, para evoluir, né? Mas a gente nasce e morre sozinho. É só você. E aí, né? Eu até anotei aqui. Tem sido fácil? Não. Eu não sou a musa do autoconhecimento. Todos os dias eu tô super feliz, e pássaros e estrelas. Não. Tem dias que eu não consigo, simplesmente não dá. O que acontece? Eu tô fortalecida espiritualmente. Então, meu mentor, meu anjo da guarda, Deus não me deixa cair. Quando eu tô ruim, quando aquele dia é ruim, alguém me pega e me puxa de lá, me segura, para eu não cair. Essa é a diferença. Então, quando eu gostava de estar naquela coisa de vítima, o que eu atraía para mim? Um monte de gente que gostava de estar naquela situação de vítima e era só choradeira e não sei o quê. E agora, não. Quando eu percebo que eu tô entrando numa frequência assim, que eu tô indo para baixo, que eu já mentalizo, não, essa daqui não sou eu. Nunca fui. Por um tempo eu achei que era, mas não sou. Então, eu tento mudar a minha frequência, eu tento, sei lá, ouvir alguma coisa agradável, ler um livro, conversar com alguém. Eu tento sair disso, né? E aí que vem o vigiar e orar, né? Você tem que estar sempre conectado. Isso significa que depois que você se conhece, que você se conecta com a espiritualidade, não vem mais frequências ruins. É aí que a gente se engana. Aí que elas vêm. E vão tentar te derrubar de todo jeito. Mas e aí você tem que estar firme no vigiar e orar. E como eu disse, não são todos os dias que você consegue. Por isso que a gente tem os nossos auxiliares que estão do nosso lado, que estão ajudando. Às vezes encarnados, às vezes desencarnados, né? E no final do dia, ontem, por exemplo, foi um dia bem ruim para mim, assim, ruim não, né? Não foi um dia ruim, mas foi um dia que eu não consegui fazer praticamente nada. Só fiquei na cama. E aí, o que eu faço? No final de dias, assim, eu penso, poxa, Maeli, o que você fez hoje com tudo aquilo que você já aprendeu? Nada, você não fez nada. Você simplesmente esqueceu tudo que você aprendeu e deixou lá. Mas e aí, o autoconhecimento é diferente do autojulgamento. Hoje eu não fiz nada, porque eu não consegui. Tudo bem, hoje eu não consegui ser 100% evoluída.
mas o que eu posso fazer amanhã, né? Então, Santo Agostinho dizia, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, Santo Agostinho fala justamente dessa autorreflexão. Se eu paro e me analiso, poxa, eu falei aquilo que magoou a minha mãe, eu não precisava ter falado daquela maneira com ela. Tudo bem, eu reconheço que eu não precisava ter feito. Amanhã eu não vou repetir isso, né? É esse o ponto, é reconhecer o que você fez, mas tentar não repetir. Só reconhecer, a gente é bem fácil. Eu consigo reconhecer várias coisas que eu fiz errado hoje, mas só reconhecer não basta, né? E a gente não vai parar a nossa vida para praticar o autoconhecimento. Eu não vou largar meu trabalho, dizer para minha família, olha, eu vou fazer um retiro espiritual lá na Amazônia e vou voltar super conhecida. Não, ela vai continuar tudo igual na tua vida, porque a tua encarnação é uma maneira de evoluir espiritualmente. Você não vai evoluir espiritualmente com uma família perfeita, com amigos perfeitos. Ninguém evolui com tudo perfeito, né? Então, é como na história do começo. Volta para cá e descobre qual que é o ponto que você precisa mudar em você mesmo. E aí, para todo mundo, o autoconhecimento é igual? É só vir na casa espírita e beleza? Ou igreja evangélica, católica, seja qual for. Não. É um processo individual. Cada um tem o seu. Seja por meio de uma leitura, talvez você se conhecendo, lendo um livro de, sei lá, autoajuda, um livro de psicologia, conhecendo mais você nesse sentido, seja observando como que você reage às situações, o que você gosta, o que você não gosta. E aí eu ouvi uma frase também que me pegou, a gente quer conhecer nós mesmos, mas a gente também tem que conhecer aquilo que a gente não quer ser. A gente conhece o que a gente quer, mas a gente também tem que conhecer aquilo que a gente não quer ser, né? Então, às vezes a gente sabe lá no fundo que eu tinha que ser isso, eu tinha que estar fazendo isso, mas eu luto contra, eu não quero. Por quê? Né? Isso também é um ponto bem importante. E por meio da meditação, a meditação também é uma forma muito boa da gente refletir, né? Uma maneira que a gente fecha as abas do Google que tem na cabeça e dá uma relaxada. O que for melhor para você, né? E o autoconhecimento é um processo, ele não tem fim. Não, hoje eu conheci isso de mim, significa que tá tudo bem amanhã? Não, amanhã eu vou passar por outra situação que vai mostrar o lado da Maiele que eu não conheci. E o Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 30, ele fala: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Então, isso quer dizer que se Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus, significa que nós também somos uma parte de Deus. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto em conhecer Deus, em conhecer isso, conhecer aquilo, mas eu tenho uma parte de Deus, um fluido vital dentro de mim, significa que eu também sou uma parte de Deus. Então, por que não me conhecer? Me conhecendo, eu vou conseguir chegar um pouco mais perto de entender o que é Deus, né? Que a gente ainda não tem essa capacidade de entender. E para mim, uma das maiores coisas, assim, que tem me ajudado é a caridade, né? Não sou a musa da caridade, mas ver a realidade das outras pessoas me fez olhar para mim de uma forma diferente. Então, às vezes, eu reclamava ou eu pensava que, meu Deus, só comigo acontece isso. Não. Com as outras pessoas acontece muito pior. E, às vezes, elas estão enfrentando aquilo de uma forma tão resignada que você está aprendendo só de ouvir, só de ver a maneira com que as pessoas lidam com os problemas delas, né? E o trabalho na mesa ajuda muito, né? Você conseguir dar um conselho, às vezes a gente atende, é uma aula para gente. Só o problema que aquela pessoa está passando, a imensidão daquilo, é uma aula, né? E a depressão, ela sempre traz muito disso, né? A sensação de, eu não sou bom. Para que as pessoas vão precisar de mim? Eu sou um peso. Eu sentia muito isso em mim. E por mais que as pessoas falassem, não, é isso,
Eu só mudei quando eu entendi o meu papel aqui. E eu entendi o meu papel aqui quando eu pude ir, por exemplo, num sábado e dar um abraço numa criança e ela dizer para mim, porque eu gosto muito de você. Não interessa se eu levei comida para ela, se eu não levei. Só o ato de eu estar lá me fez entender. Sim, eu sou parte disso. Eu sou parte. E a gente só entende quando Jesus tem 99 ovelhas, né? Indo com ele. Quando perde uma, a gente fica, meu Deus, por que Jesus vai atrás dessa ovelha? Ele já tem 99 para cuidar. Você só entende quando aquela uma é você. Quando você está perdido e precisa de ajuda, né? Quando ele te busca. Aí você entende a importância de você no mundo. E tem um trecho do livro Memórias de um Suicida que é muito interessante e me fez refletir nesse sentido da minha importância. Eu não sou inútil. Eu posso fazer tanta coisa aqui, eu já desperdicei tantos anos ali deitada, dormindo, que eu poderia estar fazendo tanta coisa. E ele fala assim, quando vos sentirdes pulsânimes e tristes diante do inevitável, trabalhai. Procurai na operosidade, na ação enobrecedora e honesta, o restaurador para as faculdades em crise. Nunca seremos tão insignificantes e destituídos de possibilidades, quer na terra quando homens, ou no invisível como espíritos desagregados da carne, que não nos permitamos servir ao nosso próximo, cooperando para o seu alívio e bem-estar. Então, a gente sempre pode ser útil para alguém, sempre. Não interessa se você está no teu pior dia, você sempre vai poder ser útil para alguém. E aquilo vai fazer vai fazer melhor para você do que para a pessoa que recebe, pode ter certeza disso. Faz muito mais bem para a gente estar lá, às vezes, com as crianças, e que às vezes dá vontade de chacoalhar elas. Mas eles fazem tão bem para a gente, né? Um abraço, e às vezes eles contam cada história, a gente fica, meu Deus, né? Olha o que essa criança está passando e a gente está aqui, podendo pelo menos aliviar uma hora do dia delas, né? Uma hora só. Então, o que eu desejo para todo mundo é que a gente seja a gente mesmo. Sem procurar se igualar aos outros. A gente pode se espelhar nos outros, né? Tem muitas pessoas aqui que eu me espelho, que eu vejo e penso, um dia eu quero poder ter essa mentalidade. Mas eu sou eu. É o meu tempo. Eu precisei passar por muitas coisas para pensar como eu penso hoje. Assim como eu também não posso forçar os outros a pensarem como eu penso. É um tempo de cada um. E é isso que nos faz únicos, né? Se todo mundo fosse igual, se todo mundo fosse perfeito, a gente não estaria aqui, pode ter certeza, a gente já estaria bem no mundo bem mais evoluído que a Terra, né? Então, essa era a mensagem que eu gostaria de passar. Espero que tenha feito sentido para pelo menos uma pessoa aqui. Já o meu objetivo já está cumprido. Eu não sei se eu falei 15 minutos ou meia hora, eu já não tenho mais noção. Então, eu agradeço muito por vocês terem me ouvido. E posso fazer a oração com a roupa? Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos internalizar todas essas palavras, que com certeza não foram só minhas. Vamos pedir a Jesus, por meio dos seus mentores, que aqui nos auxiliam tanto, que nos deem a sabedoria necessária para enfrentar todas as nossas dificuldades, que nos iluminem, que auxiliem todos os irmãos que vieram aqui procurar ajuda, que essa casa se fortaleça cada dia mais. E com a oração do Pai Nosso, encerramos a palestra de hoje. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixemos cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja.